Boa tarde a todos. Saúdo o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, saúdo o Sr. Presidente Luís do Centro, Frei Severino, Padre Sartório, Padre de Santa Cruz, Padre Francisco, senhores jornalistas e todos aqueles que quiseram vir a esta conferência de imprensa da apresentação, então, do Jubileu dos Mares de Marrocos e de Santo António. O lugar em que nos encontramos não precisa de nenhuma apresentação, nem precisa que sejam circunstanciadas as motivações, porque fala por si. Fala por si a Coimbra, fala por si a Portugal e também fala por si ao mundo. Uma história tão longa, tão rica, multifacetada, com muitíssimos aspectos que, porventura, nós conhecemos e há talvez muitos outros que nem Coimbra, nem Portugal, porventura, ainda conhecem suficientemente. Gostaria de formular exatamente os votos de que este jubileu, que se vai viver no próximo ano, a partir do mês de janeiro, possa, além dos seus objetivos específicos, de algum modo foram já apresentados neste vídeo que agora vimos, para além dos objetivos específicos, também possam trazer a possibilidade de conhecimento mais adequado, mais profundo e, portanto, mais sério do significado do mosteiro de Santa Cruz de Coimbra e, portanto, de uma parte significativa da história da nossa cidade e do nosso país. Trata-se, como foi referido, de um jubileu. E um jubileu, pois, como sabemos, é uma celebração, do nosso ponto de vista da vivência da fé católica. Um jubileu é uma celebração da fé, sobretudo motivada pela ação de graças, pela gratidão que nós temos relativamente a alguns acontecimentos do passado, neste caso mais a algumas pessoas do passado, uma vez que por trás dos acontecimentos estão sempre as pessoas, que são aquilo que é mais importante, há uma história que seja de tempo. Neste caso, é a figura de Santo António, a passagem ou a chegada das relíquias dos mártires de Marrocos. Eu gostaria de inserir dentro do contexto, não só do mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, mas também do franciscanismo. A partir de São Francisco de Assis, a ordem à qual Fernando de Milhões aderiu, iniciou-se uma página que eu considero das mais belas de toda a história do cristianismo. Porque com Francisco de Assis e o movimento que se seguiu, do qual Santo António se inseriu, nós encontramos um regresso àquilo que de mais profundo, de mais autêntico, de mais original existe no Evangelho, que é o ponto de partida, como nós sabemos, para as páginas da fé, do cristianismo e da Igreja que se desenvolviam a partir desse fundamento original. E, portanto, nós temos aqui um conjunto grande de fatores que merecem ser celebrados, de pessoas que respeitamos, que honramos e das quais podemos colher, inclusivamente, um conjunto de aspectos importantes para a vida da comunidade humana, da sociedade em geral, mas também para a vida da própria Igreja. E eu, em Santo António, gostaria de deixar vincadas apenas algumas breves palavras a título de exemplo. Em primeiro lugar, é uma pessoa e é a sua humanidade. E, portanto, a ânsia que tem de quase superar os seus próprios limites e nunca se contentar com a situação que já alcançou e que viu alcançar os outros. Sempre mais. De tal maneira que está disponível para mudar de atitude e de perspectivas e larga ao longo da sua vida. E, portanto, evolui, não para em qualquer um dos estádios aos quais vai parar. Em segundo lugar,
depois da sua motivação fundamental, que é a fé cristã. A fé cristã passou também por diferentes fases influentes, por alguns diferentes pontos de partida, motivações, até inserções em famílias espirituais, mas é um caminho de continuidade. Depois, não posso deixar de citar a sua cultura e o seu desejo cultural. Não foi por acaso que a Igreja acabou por classificá-lo como um doutor da Igreja. E é o título que foi, ao longo de toda a história do cristianismo, atribuído a poucas pessoas, a um número muito reduzido. Porque todos sabemos que a sua ânsia de cultura, de diálogo, de descoberta, de conhecimento e de progresso e de progredir ele mesmo e de ajudar as instituições e os outros à sua volta a progredir culturalmente são uma constante da sua condição. E depois a dimensão espiritual neste sentido muito concreto da espiritualidade humana e cristã, que era o contexto em que se inseria. Quando penso nos mártires de Marrocos e neste envio que São Francisco fez de alguns homens para ir para uma região de todo estranha e já se sabia à partida adversa, eu gostaria de invocar todo o esforço feito no passado, mas sobretudo o esforço que há de fazer-se no presente e no futuro em ordem ao chamado diálogo interreligioso. Como sabemos, foi uma das palavras de ordem do ecumenismo e o diálogo interreligioso foram palavras de ordem do Concílio Vaticano II na década de 60, que foi, por assim dizer, o ponto de chegada de um caminho já feito, mas que foi ao mesmo tempo o ponto de partida para um caminho que se tem vindo a fazer, mas que está em grandíssima parte ainda por fazer. Isto da liberdade religiosa, do respeito que deve ser cada vez mais maior entre as diferentes formas de pensar o mundo, concretamente entre as diferentes religiões. E não somente o respeito como uma realidade que se tolera ou que se deixa progredir, mas a possibilidade e a capacidade de unir esforços, de unir pessoas e, portanto, de congregar para realizar aquilo que são as causas fundamentais da humanidade e nas quais as próprias religiões e expressões religiosas vão ter um papel muito ativo. Entendemos que no passado talvez tenham predominado as guerras e até as mortes e, enfim, deu-se origem a alguns mártires e que isso não é uma realidade completamente alheia ao presente. O que gostaríamos era que fosse uma realidade completamente erradicada do futuro que nós somos convidados a construir. Temos, portanto, um ano que se avizinha à nossa frente como Coimbra, diocese, cidade, região, Portugal, algumas regiões do mundo, para procurarmos desenvolver e aprofundar muitos destes aspectos, sempre conduzidos pela figura heroica dos mártires de Marrocos e, sobretudo, de Santo António, como dizia o vídeo, nesta fórmula, penso, tão atual e tão interessante, de Lisboa, Coimbra, de Pádua, mas para o mundo, como efetivamente foi para o mundo, porque se há algumas figuras verdadeiramente universais, uma delas é Santo António, que nas suas mais variadas imagens, na escultura, na pintura, nas próprias igrejas e lugares que se dedicam, portanto, do ponto de vista da arquitetura e da literatura, é das pessoas mais presentes no mundo inteiro. Gostaria, para além destas breves palavras, de deixar uma última palavra de muita gratidão a todas as instituições e pessoas que estão a agarrar com entusiasmo este projeto. Desde logo à paróquia de Santo António dos Olivais e aos frades franciscanos conventuais, a paróquia de Santa Cruz de Coimbra, depois o Turismo Centro de Portugal, a Câmara Municipal de Coimbra, as juntas de freguesia, os presidentes também estão
aqui presentes ou representados, sobretudo aqui da nossa área urbana e, portanto, da cidade de Coimbra, e muitas outras pessoas e instituições que a pouco tendo tido notícia da realização deste jubileu, começaram a aderir de coração, a aderir da mente, e agora esperamos que todos comecemos a aderir também do ponto de vista da ação. É aquilo que gostaria de vos desejar, esperando que seja uma ocasião muito importante para Coimbra, para nos fortalecermos a partir dos testemunhos de homens e mulheres ilustres que temos do passado e que possa dar origem a projetarmos o futuro muito mais risonho, muito mais feliz e muito mais promissor para todos.